Olá, bem-vindo à introdução ao Forex. Meu nome é Guilherme Oliveira. Eu vou te mostrar o básico sobre o Forex e conhecimentos que você precisa para seguir daqui em diante. Muito bem. O que é o Forex? O Forex nada mais é do que Foreign Exchange, que quer dizer troca ou câmbio de moedas, tá? O mercado do Forex, se comparado à bolsa de valores, e se nós compararmos a bolsa de Nova York, Londres e Tóquio, que movimentam 48,5 bilhões de dólares ao dia, o mercado de Forex movimenta 5,3 trilhões de dólares ao dia. Forex versus bolsa, o horário de funcionamento: 24 horas por dia, 5 dias por semana o Forex, 7 horas por dia, 5 dias por semana a bolsa de valores. No Forex nós temos o custo do spread, na bolsa, spread, comissão, taxa de corretora. No Forex você precisa de um capital inicial a partir de 30 dólares e nós recomendamos acima de 100 dólares, né? Na bolsa você vai ter ali um capital inicial acima de 2 mil dólares. A operação no Forex é simples, concentrada, né, em maioria entre os 8 maiores pares negociados no mercado. Na bolsa de valores é uma operação mais complexa, né? Você vai fazer isso com mais de 500 opções de empresas, de oferta pública e etc. Isso somente nos Estados Unidos, isso, né? Imagina as demais. Aqui você tem as maiores moedas não entram em falência no Forex. Grandes empresas podem ir à falência, claro, no cenário da bolsa. Aqui você faz uma execução de mercado instantânea. Na bolsa de valores, a execução de mercado ela tem delay. Nós não temos intermediário no Forex e na bolsa você tem intermediário. O horário de funcionamento do mercado de Forex, né? O fato dele funcionar 5 dias por semana, você precisa entender que existem as sessões de Londres, Nova York, Sydney e Tóquio e elas convergem. Enquanto existe essa convergência de horário entre as sessões das principais operações, você tem horários que são os horários mais movimentados pelos traders nessas sessões. Nós chamamos isso de hora mágica, onde você vê nesse quadrinho verde, que são as convergências entre Londres e Nova York, Sydney e Tóquio e Londres, tá? Então, nesses horários aqui são os horários mágicos ali de operação. O horário de abertura é no domingo às 6 horas da tarde, considerando o horário do Brasil, e fecha na sexta às 5 horas da tarde, considerando o horário do Brasil, retirando o horário de verão. Se você considerar o horário de verão, você adiciona mais uma hora, né? Quando não operar no Forex? Quando houver baixa atividade no mercado e quando as análises estiverem caóticas e instáveis. Uma precaução para você operar. Sexta depois do meio-dia, no eco do fim de semana, ou seja, acabou de passar o fim de semana, abriu o mercado no domingo, não vá logo operando, espere o mercado ele se ajustar e ele pegar o ritmo, né? Notícias e eventos importantes, fique atento a notícias e eventos importantes. Tem um site Investing e nele você tem as notícias, observe nele. Feriados bancários, final de dezembro ou quando você está frustrado ou abalado emocionalmente, não opere nesse momento. O que é um broker? Um broker é uma corretora. Existem mais de 1.500 opções em corretora no mercado de Forex no mundo todo. Basta você escolher a corretora que melhor lhe aprouver. O broker e uma corretora é uma empresa ou instituição que possibilita a negociação entre comprador e vendedor no mercado de Forex ou vice-versa, né? Os pares de moeda, você vai sempre ver a representação dessa forma, né? GBP, USD, você tem ali o pound, né, versus o dólar. Então você tem a moeda de base e a moeda de cotação. E o preço. Esse preço lá, 1,5486. E como que você lê isso, né? Você vai ler assim, GBP, Libra ou Pound, né? Libra vale 1,5486 dólares. Então é assim que você faz a leitura do preço no Forex. Os pares mais operados, né, e os principais são reconhecidos por estarem sempre acompanhados com o dólar americano. Eles são só os mais observados e operados, não quer dizer que você só opere eles, tá bom? Os principais grupos de pares, né, você tem os principais, que vai de euro-dólar até NZD-USD, que é o dólar neozelandês com o dólar americano. Então tem essa coluna. Você tem os pares cruzes, que são os cross pairs. Então você tem essa coluna e os pares exóticos.
Eu recomendo que você opere com pares exóticos somente quando você tem total segurança da operação que você está fazendo. Então, você pode pegar essa tabela aqui, copiar e usar como norte. Bom, o que é o PIP? O PIP é a unidade para calcular seus lucros ou perdas no Forex. Na maioria dos pares, o PIP é o quarto dígito depois do ponto, com exceção do ien japonês, que é o segundo dígito depois do ponto decimal. Ainda continuando naquele exemplo GBP/USD igual a 1,5486, o 6 é o dígito que representa o PIP. Então, o 6 é o PIP, é ele que você observa nesse momento. E quando você tem, por exemplo, 1,54864, esse 4 representa o micro-PIP. Então, o micro-PIP é o dígito após o PIP. Tá? Ele é usado para você, às vezes, utilizar uma outra medida que se chama ponto. Isso é já um assunto para uma aula posterior. E você encontra isso no material para Harmonic Scanner, tá bom? Explicando a diferença entre PIP e ponto e como equivaler os dois. Bom, falando sobre tipo de lote. O lote é o dimensionamento da sua banca em relação à operação que você faz, de risco ou alvo de lucro, tá bom? Então, um microlote é sempre aquele lote 0,01, 0,02, 0,03, isso é microlote. Se você tiver um microlote de 0,01, quer dizer que, na maioria dos pares, você vai operar a 10 centes dólar por PIP. O tamanho ideal para uma banca de microlote é de 100 dólares. Então, se você tem 200 dólares, seria um microlote de 0,02. Tá? Mini lote é quando você tem uma representação de 0,10, o que para alguns pares dá para você um total de 1 dólar por PIP, seja de alvo de lucro ou também de perda, tá bom? O tamanho de banca recomendado para mini lote, ou seja, 0,010, é o banca de 1.000 dólares, tá bom? Standard lote é o lote 1.0. 1.0 quer dizer que você vai operar a 10 dólares por PIP. O tamanho de banca recomendado é de 10.000 dólares para 1.0. Bom, dessa forma você tem uma visão simplista de como organizar os seus lotes. Volto a dizer que no material para Harmonic Scanner você aprende a gerenciar o risco e calcular o lote de acordo com a sua banca e seu objetivo de lucro. É o que um trader lucrativo faz. Mas aqui para você iniciar e para você conhecer melhor tamanho de lote, PIP e dimensionamento de banca, você tem uma visão simples. Bom, tipos de ordem. Você vê sempre no Forex representado por touros e ursos. Isso é uma visão gráfica e até simples para você associar o que é compra e venda dentro desse mercado. A compra, sempre acontece quando aquele par de moeda ele tem uma tendência de alta. Então, se o preço vai subindo, é inteligente que você compre, naquele momento. Vai subindo, compre. Sell é quando está na tendência de baixa, vai descendo e você vai vendendo. Compra, então, é representado por touro, e sell, que é venda, representado por um urso. Então, buy, compra, sell, venda. Agora, para você compreender melhor compra e venda no mercado, você tem os tipos de ordem de compra e venda, que são stop e limit. Então, o buy stop, ou seja, compra stop, é quando você posiciona uma ordem acima do preço que vai continuar subindo e você permanece comprado, certo? Então, aquele preço está subindo, ele rompe seu preço de entrada e você continua lucrando na subida dele. O buy limit ou compra limit quer dizer que o preço ele estava caindo e ele identifica uma reversão onde ele vai subir. Então você coloca o valor de entrada ainda no processo de queda antes da subida. Então ele toca lá o fundo e sobe. Quando ele subir, ele já entra com a lucratividade no processo de compra. Então, buy limit. Sell stop é quando está descendo, então você entra vendido durante a descida e permanece vendido, vendendo
durante o processo de descida. Sell limit é quando o preço vai subir e ele vai descer. Então você pega a reversão da descida. Quando ele atingir lá o topo e descer, você permanece lucrando, permanece vendido. Então você entra vendido na subida e quando ele atinge o topo e desce, você permanece vendido e lucrando nesse sentido. Então, buy stop, buy limit, sell limit. São os tipos de ordem. O stop loss é algo que as pessoas sempre perguntam, o que é o stop loss? O uso desse recurso é para impedir que no momento que você opera, se a projeção vier contra a análise, seja possível parar a perda em determinado patamar, garantindo a segurança do seu patrimônio. Observe o gráfico. No ponto azul, você tem a entrada de preço. E lá em cima, você tem o alvo de lucro que você está esperando alcançar. E digamos que a linha ela começou a subir em direção ao seu lucro, mas não continuou. E de repente teve uma queda brusca. O stop loss ele acontece antes de chegar lá no prejuízo e levar toda a sua banca. Então ele corta o momento da descida depois do ponto de entrada e torna a perda mínima, né? Impedindo que você tenha um prejuízo na operação. Então o stop loss ele serve como uma trava para garantir que você não perca dinheiro nesse momento, nesse estágio de aprendizado que você está. O MetaTrader 4 é uma aplicação que você utiliza para gerir as suas operações junto à sua corretora. Essa aplicação está disponível para smartphone, para tablet e para seu computador também, seja ele Mac ou Windows, tá? Como que você utiliza o MetaTrader 4? Simples, tem um par de moeda lá em cima, o tipo de ordem, se é sell limit, buy stop, buy limit, ordem a mercado. Então, tem um tamanho de lote logo em seguida, tem preço de entrada, o stop loss e a tomada de lucro. Tudo configurado aqui no MetaTrader 4, como você vê nessa tela. Se você baixar o MetaTrader 4 agora e abrir ele, você vai ver os mesmos itens que eu estou te mostrando agora. Isso é a introdução ao Forex. Eu espero que você possa seguir daqui para frente com o conhecimento mais consolidado, você possa ter operações bem-sucedidas. Utilize a academia, utilize a IML TV e utilize os softwares para melhor tomada de decisão dentro do mercado. Principalmente, agora você está começando uma jornada. No iChairman tem o passo a passo do que você deve fazer. Seja metódico, faça passo a passo e obtenha resultados de acordo com o passo a passo que você está fazendo no iChairman. E procure também o seu patrocinador para te auxiliar durante o passo a passo. Esteja sempre conectado à EML TV nas programações em português que acontecem da Carla, do Bruno e do Jefferson. E assim você definitivamente será um trader lucrativo nesse mercado usando o iMarkets Live para propulsão do seu negócio dentro do Forex. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.